Olá, como é que vocês estão nesse domingo maravilhoso? Bom, o tema de hoje é fazer o bem sem olhar a quem, mas na verdade, o que eu quero convidar você para uma reflexão é sobre quando nós fazemos o bem a alguém e nós não fizemos com intenção nenhuma, não houve realmente, foi uma sincera e honesta decisão de ajudar uma pessoa. Mas quando a gente precisa de alguma coisa e aquela pessoa diz não, como é que você se sente? Porque eu fui surpreendida uma vez, há muitos anos atrás, é, sempre, né, envolvida em fazer a caridade, em fazer o bem, em estar ajudando as pessoas, e ser uma pessoa, eu sou uma pessoa que conecto pessoas. É muito fácil para mim alguém me dizer que está precisando de alguma coisa, de alguém, e vir uma pessoa me dizer que oferece aquele serviço, ou que está buscando alguém para fazer aquela caridade ou aquela bondade, e eu conectar as pessoas. É automático para mim. Por isso que em grupos de network era sempre muito fácil para mim fazer e trazer pessoas e conectar pessoas, uma que oferece algo e a outra que está precisando daquele serviço ou daquele objeto. Alguém quer se livrar de alguma coisa de dentro de casa. Aqui eu moro nos Estados Unidos, né, que é muito comum, né, o que é o lixo para um serve para o outro, né, o reciclável. Então, isso foi sempre uma tônica na minha vida. Eu fazia, sempre fiz, desinteressadamente, realmente desinteressadamente. Até que um dia e eu precisei de uma pessoa. Eu tinha acabado de me separar. Eu morava em Juiz de Fora, morava, né, em 2 horas do Rio de Janeiro, né, morava em Minas. E eu voltei para o Rio. Voltei a viver no Rio, né? E estava, em realidade, recomeçando de uma certa forma. E eu precisei de, de um espaço, né? Eu tinha, lógico, eu me mudei já com um convite, uma oferta de trabalho, já estava dando aula na universidade, tinha um trabalho oferecido para trabalhar com um ex-professor meu. Então, quer dizer, não estava totalmente desprovida, mas eu queria um espaço onde eu pudesse ver os meus clientes particulares. Queria um consultório. E pedi, né? Uma pessoa estava abrindo um consultório, um colega estava abrindo um consultório, e eu fui para ele, né? E já tinha parabenizado ele antes, quando ele estava na função de abrir o consultório. Ele nem tinha ideia que eu estava realmente me separando naquela oportunidade. E aí eu fui e falei com ele: poxa, você não permite que eu use? E ele estava comentando comigo que não ia usar o consultório todos os dias, que não tinha ainda clientes, né, pacientes para ver todos os dias. E eu aí fiz um comentário com ele: poxa, você me permite então que eu use o seu consultório 2 vezes por semana? No início eu não tenho como te pagar um aluguel, mas eu posso te pagar um percentual de tudo aquilo que eu receber, né? E quando a gente atingir um certo ponto, eu pago um aluguel para você. E ele, sem pensar, sem titubear, sem pestanejar, disse não. Eu fiquei surpresíssima, porque para mim era tão natural um amigo ajudar, dar a mão ao outro, né? E eu vivia, né? Vivo, né? A vida para mim isso é tão natural, é tão espontâneo, é tão. Eu nem penso 2 vezes quando eu sou chamada, né? Quando eu recebo um chamado, talvez divino, ou talvez interno, de ajudar alguém. E aquele não me pegou de surpresa e eu fiquei muito chateada. Fiquei chocada primeiro achei que era brincadeira e sorri. Ele falou assim: não, não vai dar. E não me deu nenhuma explicação. Eu já tenho uma pessoa em vista. Olha, Kátia, eu aluguei isso aqui, eu tô apertado e eu tô realmente precisando de pegar umas 2 ou 3 pessoas que me ajudem no aluguel. Eu podia até fazer um esforço para poder fazer isso, né? Eu tinha um emprego, né? Mas o não foi taxativo e seco. E eu, quando desliguei o telefone, chorei. Chorei decepcionada. Fiquei me perguntando por que eu estava chorando. Eu estava decepcionada.
Tem tantos outros lugares que eu posso trabalhar, né? Mas aquele me pareceu tão mais simples, tão fácil e rápido, porque eu, em realidade, tinha ajudado a esse colega muito. Então, na minha reflexão sobre a minha tristeza, por que que eu estava tão triste? Por que que eu estava magoada? Eu estava magoada. E aí o que me veio foi isso, né? De eu ter ajudado muito a ele no início da profissão dele, né? Ajudei demais em vários níveis, ajudei muito. Tínhamos uma amizade, na verdade. E eu acabei por refletir que eu esperava o sim porque eu já tinha feito algo. E aquilo foi uma reflexão muito dura para mim, muito amarga. Eu reconhecer que naquele momento eu estava esperando de alguém que eu tinha feito bem, não tinha olhado a quem, achava que não tinha olhado a quem. Então, naquele momento, eu tive a, a, a realização, né? Eu consegui sentir no meu corpo, no meu sentimento, nas minhas emoções, que eu realmente esperava que ele, de uma certa forma, me desse de volta, em troco, tudo aquilo que eu tinha feito por ele. E espiritualmente isso foi um choque pior ainda para mim, porque no momento que ajudei, eu nunca pensei em ter algo de volta. Eu nunca não estava fazendo, eu estava fazendo de coração aberto. Fiz e não estava olhando mesmo. Mas no momento em que eu precisei, eu recebi o não. Eu, eu pude, eu pude entender que eu não estava fazendo totalmente desinteressadamente. Senão, eu não teria ficado tão arrasada. E a partir daquele momento, isso tem muitos anos, eu morava no Brasil, ainda já moro aqui há 23 anos. E a partir daquele momento, toda vez que eu faço algo para alguém, eu reflito profundamente de fazer como, como se eu estivesse fazendo para Deus. Fazer algo para alguém é uma dedicação minha para o próximo. É uma dedicação minha espiritual para um irmão, uma irmã. E que naquele momento se fecha, o dar e o receber está completo. Né? É bíblico, né? É bíblico de que quando você recebe aqui na vida, na terra, por aquilo que você fez para alguém, o seu benefício está encerrado, né? Se fechou em copas, você fez e recebeu. Então não tem um mérito espiritual. Depois, muitos anos depois, estudando mais o Evangelho, eu fui entendendo melhor e fui vendo como a minha a minha doação como pessoa, né, com tudo que eu tinha, pessoal, espiritual, profissional, tinha na verdade um gancho, tinha um pequeno gancho, era uma transação. É uma transação comercial, né? A gente dá e recebe. Vendo e recebo, compro e vendo e troco, né? Então é preciso, quando a gente faz o bem, quando a gente faz algo por alguém, é preciso ficar muito claro pra gente, pra você, como aquela experiência ficou claro pra mim, que muito embora no momento que eu estou fazendo, que você está fazendo, talvez você não esteja nenhum sentimento de esperar algo daquela pessoa, até porque talvez naquele momento a pessoa esteja realmente necessitando e existe uma menos-valia ali na sua presença, nem passa na cabeça, mas é importante checar o coração e a sua alma se ali, naquele momento em que você dá, a experiência se encerra. E você está em paz com você, e você fez o que fez, para quem fez, seja lá quem for, por um impulso espiritual, por um impulso fraternal, por um impulso de amor, e aquele momento, aquele se dar, se encerra naquele momento.
sem ter expectativa nenhuma de receber nada em troca. E aí sim, né, é que a gente pode dizer que fiz o bem sem olhar quem, porque eu fiz o bem sem olhar quem é fazer o bem por alguém que não tem nada para te dar, né? Mas às vezes naquele momento não tem nada para te dar, mas no futuro, quando você precisa e a pessoa pode e não faz, a gente não tem o direito de ficar chateado porque já fez. Cada um tem a sua escolha, cada um tem a escolha de querer fazer o bem ou não, de querer ajudar o próximo ou não, de querer te ajudar naquele momento ou não. É escolha de cada um. Nem todos nós estamos no caminho da melhora espiritual, nem todos nós estamos nessa jornada do bem, nem todos nós estamos preocupados, temos esse quezinho a mais no nosso dia a dia de estar a serviço do bem e do amor, estar a serviço de Deus, a serviço de Jesus. Nem todos nós temos, além dos nossos afazeres e de todas as coisas de trabalho, de família, de casa, nem todos nós temos, além de todas as coisas que nós já temos que fazer no dia, aquela pequenazinha parte do dia que é a parte espiritual. É onde nós podemos prestar o serviço do amor, estarmos a serviço de Deus, sermos os mensageiros, sermos guiados, né, pela nossa fé, pelo nosso amor, pela caridade. Então, esse é o convite que eu faço para você refletir essa semana sobre todas as pessoas que você já ajudou na sua vida, se você espera alguma coisa em troca. Talvez as pessoas que você ajudou na vida e que no momento em que você precisou, a pessoa disse não, ou ela não te serviu da maneira como você realmente precisava. Talvez você precisasse de um tempo com a pessoa, de um telefonema, de uma ida ao cinema, de um papo, um café, e a pessoa não tinha para te dar. E aquilo te magoou. Então eu te convido essa semana para refletir sobre isso e perdoar. Perdoar porque não havia um contrato, né? Não havia um contrato, eu vou fazer isso por você, mas quando eu precisar, eu quero que você faça por mim. E se para você é difícil se dar inteiramente sem receber, que você faça o contrato. Olha, eu estou te ajudando aqui agora. Que seja claro. Olha, eu vou te ajudar aqui agora, mas mais adiante, quando eu precisar, eu quero que você se lembre disso e você me estenda a mão, né? Eu já tive oportunidades com valores materiais, da pessoa vir me retribuir, eu tendo dito, não, eu estou dando para você, não se preocupa, eu posso fazer isso agora, e a pessoa vir com a quantia material para pagar, e eu dizer, faça o mesmo por alguém, né? É aquela coisa de você, eu não sei como em português fala, mas aqui fala giving forward, né? Você recebe algo, mas você dá para outra pessoa, você retribui esse bem com outra pessoa. Então, às vezes, quando não é um contrato, olha, eu estou te emprestando, eu preciso de tanto. Tá tudo bem, te empresto. Quando é que você vai poder pagar? Até quando, né? Qual é o limite para eu poder? E aí é uma transação, né? Agora, quando é dado, então, uma coisa que você pode fazer então faça por outra pessoa. Quando alguém vier, não se esqueça de que você foi ajudado no momento em que você precisava. Eu, graças a Deus, no momento não preciso que você retribua dessa ou dessa outra forma, mas quando alguém vier te pedir, não esqueça de que no momento em que você estava precisando, alguém te ajudou. Não precisa nem lembrar que fui eu, mas faça por alguém aquilo que foi feito por você. Então tem várias maneiras da gente lidar com isso. Agora, o que talvez seja o pior foi o que aconteceu comigo. E aí eu quero te alertar para que não aconteça com você, ou se já aconteceu, não aconteça de novo, que é aquela expectativa velada que eu nem sabia que existia dentro de mim,
de que eu esperava que o outro fizesse por mim o que eu tinha feito por ele. Então, foi uma surpresa desagradável, foi uma experiência muito dolorosa. Eu reconheci de que eu não estava sendo realmente um instrumento de Deus, enquanto eu ajudei aqueles anos todos aquela pessoa e várias outras. Eu não estava realmente sendo um instrumento de Deus. Eu estava aguardando, eu estava fazendo uma transação comercial. Eu estava dando, mas estava esperando o troco. O meu nome é Kátia Ferreira, eu sou brasileira, moro aqui na Califórnia e trabalho como coach e como faço um trabalho com dor, né, pessoas com dor, e faço uma leitura física, emocional e espiritual da dor, e com isso ajuda a pessoa a se livrar da dor crônica e entender o que é que está se passando com ela e ficar livre, né? Viver uma vida feliz e produtiva. Eu deixo você com um grande abraço, um beijo no seu coração. Desejo uma semana maravilhosa e no próximo domingo, às 6 da tarde, aqui da Califórnia, nós nos vemos. Tchau, tchau.